Ele literalmente havia apenas piscado os olhos. Mais tarde, iria se lamentar por tê-lo feito, mesmo sabendo que não adiantaria de nada não o fazer. Mas o fato é que Ian piscou, e agora estava ali. Há segundos atrás pilotava sua Harley por uma rodovia interestadual, sentindo-se bem enquanto o vento fresco com o aroma de estrada invadia suas narinas. Agora, porém, não se sentia mais livre, enroscado em todos aqueles cipós, quase de ponta cabeça e despencando alguns metros para baixo toda vez que algum galho ou cipó cedia. O vento havia dado lugar ao ar carregado e úmido de uma floresta tropical densa, a mais densa que ele já havia visto. E onde estaria sua moto? Sofrera algum acidente? Por que estava ali? Onde estava? Ian se debateu histericamente contra os cipós e galhos extremamente úmidos da enorme árvore na qual estava enroscado. Pareceu ter ficado ali por mais de 10 minutos, tentando, de maneira burra, se desvencilhar, já que o desespero e a confusão alocavam a maior parte de sua mente. Passado esse longo e confuso momento inicial, ele começou a se movimentar de maneira mais planejada. Distribuiu o peso mais para lá, forçou o braço esquerdo mais em determinado momento, depois o direito, se contorceu, até, por fim, quebrar seu último galho de sustento com a movimentação. Sem querer, é claro, e cair de maduro 4 metros abaixo, sentindo todo o corpo protestar ao colidir com o solo. Por sorte, o chão estava coberto de folhas em decomposição, o que deve ter ajudado bastante a amaciar a queda. Ian parecia exausto. Ficou ali deitado por 1 minuto inteiro, o peito arfando enquanto ele lamentava todo aquele evento confuso, até voltar a especular o paradeiro de sua moto. Então se levantou de supetão, sentindo um pouco de tontura no processo. Observou toda a volta à procura da moto ou de algum sinal dela. Mas não viu nada além de muito verde. Era uma floresta extremamente densa e com todo o tipo de onomatopeia oriunda da provável rica fauna do local. Logo atrás de si, entretanto, havia um paredão rochoso coberto de lodo e sebe. Olhou para cima e viu muitas copas de árvores. Gotas d'água pingavam em seu rosto suado e ele cogitava a possibilidade de talvez ter vindo do topo do paredão. Devia tentar subir. Sua moto talvez estivesse por lá. Concentrado em sua nova tarefa, não notou que estava sendo observado por algo. Ela se assustou e caiu sentada quando sentiu o peso da água. No segundo anterior, estava estudando suas anotações das aulas de análises toxicológicas, com seu moletom cor-de-rosa e um café fumegante ao lado. Agora, tanto o caderno, quanto o moletom, quanto o café haviam dado lugar a uma imensidão de água corrente que caía sobre ela num peso formidável. Por alguns segundos, ela se afogou com a água que caía sobre si, sem forças ou cognição suficiente para se levantar e sair dali. Até que saiu. O barulho ensurdecedor da queda d'água de mais de 20 metros de altura a atordoou um pouco. Ela se distanciou aos tropeções com a roupa encharcada, que, alguns minutos mais tarde, ela notaria não serem nem de perto o tipo de roupa que Agatha tivesse ou usasse. Uma roupa tática, meio high-tech, meio cafona. Nunca havia tocado sequer em algo igual àquilo. Saiu correndo, floresta adentro, chorando, desolada, sem entender o que estava acontecendo e por que estava ali. Comeu uma mosca assim que saiu da água e perpassou o primeiro arbusto. Theodore só viu quando meteu a cara no chão. Então ficou imóvel, abalado, esperando sentir o gosto de sangue e a dor vir. Ela não veio. Sequer doeu. Ele caiu numa cama natural de folhas em decomposição em vez da calçada dura do Ibirapuera, por onde fazia suas caminhadas matinais. Mas que negócio é esse?
Falou sozinho, procurando entender onde estava. Uma floresta densa e viva se agigantava ao seu redor. Mas não deu muito tempo do senhor se perguntar muito mais, ao olhar especificadamente para trás de si. As dúvidas lhe foram varridas da mente de imediato e ele começou a se debater contra o chão, na tentativa de se afastar de maneira tão vigorosa que seu corpo naquele momento parecia ter voltado 40 anos no tempo. Não houve velhice que o segurasse ali quando viu aquelas duas presas em formas de pinças, do tamanho de duas facas de cozinha, clicando em sua direção. Era uma espécie de centopeia, só que enorme e mais repugnante, ele notou. Isso, é claro, 1 minuto depois, quando já havia gastado todo o seu fôlego fugindo em disparada pela floresta daquela aberração. Mas que miséria é essa? Ele praguejou entre suas bufadas ofegantes, sentindo a garganta queimar, seca. Havia saído para caminhar e fora parar ali. Não havia 3 minutos e ele tomou um gole d'água. Agora nem seu cantil carregava mais. Sequer a mesma roupa ele vestia. Nem se lembrava de ter aquele traje ou como tinha ido parar ali. Estava na cidade. Tinha certeza disso. Se lembrava de tudo aquela manhã, mas não daquele lugar. Onde estava? Pássaros alimentados. Agora faltava a melhor parte. Os hipopótamos. Liz adorava essa parte. Podiam muito bem mandá-la fazer esse percurso todos os dias e ela não reclamaria. Melhor do que ficar no serpentário, explicando pela 1000ª vez aos visitantes que jiboias são serpentes constritoras, que enforcam a vítima em vez de matá-la. Alimentar os animais a isolava. Era só ela e os bichos. Ela foi chegando na plataforma e Lulu logo foi abrindo aquela bocarra gigantesca, esperando uma melancia bem suculenta. Ela colocou a caixa pesadíssima com as várias frutas no chão, aliviando seus braços e cumprimentou o bicho. Bom dia, linda. Disse com voz carinhosa, acariciando aquele focinho gigantesco. Então pegou uma das melancias e jogou com delicadeza na língua de Lulu, que fechou a boca e a explodiu com uma facilidade colossal. Era sempre muito satisfatório ver os hipopótamos mascarem melancia. Ela ficou um bom tempo ali observando, perdida em seus próprios pensamentos. Voltou a si com Lulu pedindo outra melancia, então se virou para pegar. Uai. Não havia nada ali. A caixa com as melancias havia sumido. Liz levantou uma das sobrancelhas, até que ela ouviu um bufo extremamente grave e sentiu um vento fedido lhe açoitar a cara e invadir-lhe as narinas. Levantou o olhar. Puta que me pariu. Xingou ela, sentindo as entranhas virarem água. Estava ali, diante dela. Se aquilo fosse uma porra de uma alucinação, estava de parabéns pela qualidade da miragem, porque ela estava vendo, naquele momento, um dinossauro enorme, bem ali, a pouco mais de 1,5 metros de distância. Outro bufo esvoaçou seu cabelo loiro. Aquilo era um estegossauro. As placas enormes e pontudas nas costas curvas e altíssimas, a cabeça minúscula em proporção ao corpo, é claro, porque mesmo minúsculo para o corpo não significava que não fosse grande. Era a maior cabeça pequena já vista, não havia dúvidas. Era um dinossauro. Conhecia esse muito bem. Mas o que diabos era aquilo? Por que havia um bicho daqueles no zoológico? Ela olhou em volta de soslaio rapidamente. Onde quer que estivesse, não era mais a Lagoa dos Hipopótamos. Não era mais o zoológico. Não era mais a cidade. O bicho a encarava, olho no olho. De repente, ela sentiu medo. Pensou em sair correndo, mas não se moveu. Outro bufo. Pensou em gritar, mas a voz não sairia. O bicho a farejou, emitindo ruídos graves que Liz não sabia como interpretar. Não a ensinaram como lidar com dinossauros no curso de biologia. Então o bicho simplesmente a ignorou. Se virou lentamente, enquanto Liz contemplava toda aquela massa, que certamente era maior, muito maior que a de um elefante.
e mais perigosa também. Seus olhos estavam lacrimejando. Foi quando viu a enorme cauda munida de 4 espinhos curvos, cada qual maior que seu braço inteiro. O bicho seguiu seu caminho, andando pesadamente, o chão vibrando a cada passada de suas patas semelhantes às de elefante. E então de repente se assustou e andou para trás, tropeçando até sumir, embrenhando-se numa planta enorme e estranha quando notou que aquele não era o único dinossauro. Havia um riacho a uns 30 metros dali, que sumia no meio da floresta densa e enegrecida. Bebendo deste, havia mais de meia dúzia deles. Alguns atravessavam o riacho, outros comiam samambaias fartas ali próximas da margem e outros mais acompanhados de filhotes. Liz ficou encantada, agradecida também por não ser um daqueles filhotes a encontrá-la. Aqueles bichos pareciam ser pais bem protetores. Liz então se fez a derradeira pergunta: onde diabos ela havia ido parar? Depois de cerca de 10 minutos de completo desalento, James corria pela floresta com toda a velocidade que conseguia imprimir sobre suas pernas, tentando achar uma saída daquele maldito lugar completamente molhado de suor e umidade. Foi arrancado de sua confortável cama para aquele lugar bizarro que nunca havia visto na vida e bem num dia tão importante para sua carreira. Todo o medo e desconsolo que sentira por ter acordado ali agora fora substituído por raiva profunda. James materializava em sua mente todo tipo de palavrão já criado pelo homem. Não iria perdoar quem quer que tivesse feito aquilo. Iria matar com suas próprias mãos da maneira mais lenta e dolorosa possível. Não ia... Puta merda! Praguejou ele praticamente no mesmo segundo em que meteu a canela num tronco em decomposição que não notara a tempo e foi jogado contra o chão com toda a força que sua alta velocidade poderia proporcionar. Sentiu sua canela arder e o ar lhe escapar dos pulmões enquanto ele comia terra e fungos. Ficou ali no chão em posição fetal, o ódio lhe explodindo a cabeça. Merda, buceta, caralho, filha da puta da desgraça que te pariu, seu arrombado! Tem alguém aí? Ele ouviu uma voz embargada dizer: hã? Quem tá aí? Eu tô perdida. Eu não sei onde eu tô. Disse a voz chorosa. James se levantou, recuperando o ar, mas ainda sentindo sua canela arder. Eu também tô perdido aqui. Não sabia bem como explicar aquilo. Então seguiu o som do choro da moça, afastou uns ramos e se aproximou, até descobrir a garota agachada no chão, um enorme cabelo castanho claro, todo molhado e sujo. Deveria ter uns 19 ou 20 anos de idade e estava ali, como ele. Qual é o seu nome? James conseguiu achar as palavras. É Agatha, disse ela entre fungadas. De onde você é? James perguntou, tentando parecer atencioso, mas com a impressão de estar falhando horrivelmente. Eu sou de Itajaí. Isso é Santa Catarina? Ele perguntou, sentindo seu estômago se revirar de pavor. Sim. Estava mais confuso do que nunca. James estava em São Paulo. Era americano, mas morava em São Paulo. E agora acorda numa floresta com uma garota de outro canto do país? Olha, disse ele tentando quebrar o silêncio para não ficar mais apavorado. Vamos tentar sair daqui. Vamos tentar achar alguma civilização, algum telefone. Você tem algum aí? Eu não tenho nada. Eu nem sei de quem são essas roupas que eu tô usando. Disse ela numa nota de dar dó. Eu também não sei de onde veio essa minha. Ele se levantou olhando em volta. Eu acho que foi o mesmo filho da puta que colocou nós dois aqui. Eu tô tão perdido quanto você. Você é de onde? São Paulo. Bem longe da sua casa, mas acho que aqui também não é perto da minha. Ele esticou a mão para a Agatha. Será que a gente tá na Amazônia? Indagou ela, pegando a mão de James e se erguendo. Qual é o seu nome? É James, ele respondeu. Olha, eu não duvidaria se a gente estivesse na Amazônia, não. Nunca vi uma floresta tão densa. Ian tentara de tudo para escalar o paredão, mas não obtivera nenhum sucesso e agora estava exausto. Vagava sem rumo pela floresta, tentando achar alguma coisa.
Talvez uma saída, um caminho para a civilização. Tentava apurar os ouvidos em busca de alguma rodovia, carros, pessoas, qualquer coisa, mas não obteve resultado algum. Tudo o que ouvia era o som alto da natureza. Alguns que ele até nem se lembrava de conhecer. Tinha sede, fome e sentia muito calor. Embora a floresta fosse muito úmida, era muito abafada também. Ian só queria distância entre aquele lugar e ele. Encontrar sua moto e sumir dali, de volta para casa. Então algo o fez ficar extremamente imóvel e desejando, agora, mais do que nunca, sumir daquele lugar. O coração na boca. Era um ruído grave. Muito grave. Daqueles que dão uma sensação de pressão muito forte na cabeça. O que era aquilo? Não conseguia saber de onde vinha. Não conseguia distinguir o mato se mexendo, pois naquele momento começara a ventar e absolutamente toda a floresta estava em constante movimento, farfalhando e impedindo-o de descobrir a origem do som que só se aproximava. Quando ele viu enfim o que era, perdeu o chão. Suas entranhas fizeram um doloroso nó e ele nem soube como conseguiu correr. O velho Teodoro espreitava uma garota loira caminhar curiosa pela floresta. Ela usava um traje muito semelhante ao dele, mas parecia tão perdida quanto ele. Talvez fosse a responsável por trazê-lo até ali, ou talvez estivesse na mesma situação dele. Era uma jovem moça, no máximo uns 27 anos, mas a vida havia lhe ensinado muito bem que confiança não deveria ser destinada a qualquer indivíduo. Tinha conseguido arrancar um galho robusto de uma árvore para usar como defesa, enquanto a garota parecia não ter nenhuma arma ou ferramenta consigo. Então decidiu se arriscar. Você aí! Disse ele, saindo abruptamente do mato onde estava se escondendo. Quem é você? Ela tomou um susto. Você é responsável por isso? Ele tentou parecer o mais ameaçador possível. Do que você tá falando? Respondeu ela, praticamente gritando. Quem é você? Foi você que me trouxe até aqui? Qual é o seu nome? Teodoro agora começava a se sentir mal, pois agora ficava evidente que a garota parecia tão deslocada quanto ele. Meu nome é Alice. Por favor, não me machuca. Agora ela parecia muito amedrontada. Ele estudou. Você é daqui? Procurou abaixar um pouco o tom, ou a garota poderia sair correndo de medo. Não, eu nem sei onde eu tô, eu te juro. Seus olhos começavam a marejar agora. Eu tava no trabalho e, do nada, eu apareci aqui. Eu tô perdida. Ele estudou mais ainda. Me desculpe. Então abaixou o galho. Eu tinha que ser cauteloso. Também não sei onde estou. Eu também apareci aqui de repente e também estou perdido. Eu só queria respostas. Achei por algum momento que você pudesse ter alguma. Eu não tenho. Também não faço a mínima ideia de quem fez isso e não lembro de nada no caminho até aqui. Num segundo eu tava no zoo trabalhando e no outro eu tava aqui. De onde você é? Teodoro quis saber. Sou de Goiânia, Goiás. Liz respondeu, começando a se acalmar. E você? Qual é seu nome? Meu nome é Teodoro, respondeu ele frustrado. Eu sou de São Paulo. Parece que fomos parar longe, hein? É, mais longe do que a gente pode imaginar. Disse Liz sem ânimo na voz enquanto olhava em volta. O que quer dizer com isso? Eu acho que sei onde podemos estar. Ela parou de falar por um momento. Parecia pensar em 1000 coisas. Só sei que é maluquice. Não faz nenhum sentido. Ela sabia de alguma coisa. Como assim? Eu acho que... De repente, uma gazarra sonora e maciça passou a ecoar por toda a floresta, silenciando Liz. Algo estava se aproximando. Algo pesado. Alguma coisa vem aí, avisou Teodoro. Será que é o carro de resgate? Não é resgate algum. Discordou Liz, ficando pálida de pavor. Bem ao longe, por entre toda aquela brenha, era possível ver uma movimentação. Árvores se agitando, sons graves de impactos, barulhos animalescos. E por fim... Era possível ouvir bem ao longe, junto das outras vozes abstratas. Tem pessoas com eles! Teodoro se agitou. Aqui! Estamos aqui! Não! Liz o repreendeu. Corre! Agora! Como assim? Então o senhor foi puxado pela garota na direção contrária da algazarra.
Corre! Só corre! Eles são muito mais rápidos que nós! Eles quem? Indagou Teodoro 1 minuto antes de levar uma lapada de uma folha larga. Corre mais e fala menos! Corre! Agora era possível ouvir com clareza a voz que se aproximava. Liz sabia o que estava vindo atrás de si. Já sabia mais ou menos onde estava, embora a sua lucidez lutasse contra aquela hipótese. Mas agora não pensava naquilo. Agora pensava somente em como iria conseguir correr mais rápido. Foi quando sentiu tudo vibrar com o rugido ensurdecedor que se agigantou atrás de si. Era o fim. Não queria se arriscar a olhar para trás. Morreria do coração se o fizesse. Ela tinha certeza disso. Ouviu diversos ruídos diferentes e igualmente pesados. Tinha muita coisa atrás deles. Ela sentia cheiro de erva forte, de terra molhada, de madeira em decomposição e ouvia um quebrar de galhos terrível. Tentou não desistir da vida quando algo se materializou bem ao seu lado direito, também correndo. Era um quadrúpede. Devia ter mais de 3 metros de altura e de comprimento nem se fala. Liz viu o bicho passar por ela enquanto torcia para que o velho não simplesmente parasse de correr naquele momento. Estava praticamente arrastando-o pela floresta. Meu Deus! O bicho tinha 2 chifres enormes que saíam do escudo encouraçado, robusto e arredondado que era sua cabeça. Seu nariz era pontudo, voltado para cima, e ele tinha um bico. Sua cabeça era enorme, mas ele parecia não ligar para a presença dos dois ali. Estava fugindo também. Com a sua cabeça óssea e robusta, ele entortava, derrubava e quebrava árvores como se não fossem nada. Outro rugido se propagou atrás deles. De repente, um homem de cabelo meio comprido passava correndo do seu lado direito, segurando a mão de uma garota de cabelo grande. Seriam mais perdidos? Parecia ter mais gente ainda vindo atrás, mas ela ainda não queria olhar. Mais um dinossauro enorme passou, dessa vez do lado de Teodoro, aparentemente da mesma espécie do de antes. Mais ao longe, ela conseguia notar pela visão periférica mais criaturas ainda, também fugindo e derrubando tudo pelo caminho. De repente, todos eles se encontravam no meio de uma manada daqueles bichos. Cair ali seria sentença de morte. O peito de Liz doía muito. Ela sentia que estava nas últimas. As pernas queimavam e ameaçavam ceder a qualquer momento. De repente, a algazarra pareceu muito maior. Aquele barulho todo estava ensurdecendo Liz. Foi quando ela sentiu o vento de alguma coisa acontecendo às suas costas. E então o chão tremeu, enquanto algo maciço caía, grunhindo. Mais uma vez o rugido ameaçador, e dessa vez um som ensurdecedor de osso quebrando veio logo na sequência. Dessa vez ela não conseguiu nem pensar. Quando se deu conta, estava encarando o enorme tiranossauro, abocanhando ferozmente um daqueles dinossauros da manada e ficando para trás. Não havia dúvidas. Aquilo era um tiranossauro Rex, e estava comendo um triceratops. Era real. Estava acontecendo e ela não ia ficar ali para assistir. A correria continuou por alguns minutos no meio da floresta, até a manada ir deixando os lentos humanos para trás. Todos estavam mortos de cansaço agora, mas continuavam a correr. Liz não sentia mais nada e se dava conta agora de que estava correndo muito devagar. Era praticamente uma caminhada rápida e não mais uma corrida. Então o velho Teodoro desabou no chão, ofegante. Chega, ele disse bufando, sem fôlego, soprando a terra e sujando seu bigode. Como uma espécie de efeito manada, todos os perdidos desabaram no chão também. Liz se deixou cair de qualquer jeito. Ficou de bruços com a cara na terra, ofegando. Por alguns minutos eles ficaram ali. Os sons de respiração ofegante e seca tomaram conta do ambiente e foram se rareando muito aos poucos. Nada foi dito por muito tempo. James sentia gosto de sangue na garganta quando enfim disse: Quem são vocês? Por que tá todo mundo com roupa parecida? Ele indagou, ainda muito ofegante. Sentia como se fosse ficar assim para sempre. Eu sou Liz. A mulher loira deitada de bruços falou. Teodoro, disse o velho de bigode. Ian, disse um homem de cabelo preto rebelde atrás de todo mundo. Eu sou Agatha, disse Agatha depois de um tempo, mais para os outros do que para James. Alguém sabe onde a gente tá e por que tinha um Godzilla atrás do bonitão ali? James
Perguntou James, apontando para a ilha no final. Acho, começou o velho, acho que é a Amazônia. A floresta amazônica. Com dinossauros? Retorquiu Liz, enfim, tentando se sentar. Dinossauros? Perguntou Agatha. Vocês sabem. Todo mundo aqui já viu em filmes, em livros. São dinossauros. Ela se sentia estranha admitindo aquilo. Tem dinossauros nessa floresta. São os bichos que vimos lá atrás. Algum de vocês já ouviu relatos de dinossauros na Amazônia? Ian quis saber, meio desesperado. Meu querido, não. A gente nunca ficou sabendo que tinha dinossauros na Amazônia porque eles não existem. Retorquiu James, mal educado. Então aquilo que a gente viu lá atrás era o Godzilla, como você mesmo supôs. Ian causticou de volta. Não existem relatos de dinossauros na Amazônia, porque eles não existem na Amazônia há pelo menos mais de 65 milhões de anos. Retomou Liz. E eu tô muito confusa. Disse Agatha com uma sinceridade de dar dó. Acho que a gente não tá na Amazônia. Continuou Liz, se levantando. Então onde é que a gente tá? Perguntou James o que todo mundo queria saber. A gente tá na Era Mesozoica. Respondeu Liz. Olhando adiante e pondo-se a caminhar floresta dentro, de repente. Quê? Agatha se levantou e a seguiu. Ei, moça, do que você tá falando, mano? James estava cansado de não saber nada. Que negócio é esse de Era Mesozoica? Ele a seguiu também. Teodoro e Ian vieram atrás. Ei, me responde! Dessa vez James foi mais mal educado. Ela quis dizer que a gente tá na Era dos Dinossauros, respondeu Ian. Mas que maluquice é essa? E como é que isso aí seria possível, dona? Protestou James. Me responda você, eu não sei. Eu tô perdida aqui também. Tava vivendo a minha vida e caí aqui do nada. Igual todos vocês, eu presumo. Eu não engulo essa não. Não faz o menor sentido, retorquiu James. Você tá dizendo que a gente voltou no tempo, é isso? Eu acho que sim. Certamente toda aquela teoria parecia muito menos ridícula quando ainda estava somente na cabeça de Liz. Como isso é possível? Eu não sei. Será que foi tipo máquina do tempo? Agatha foi a primeira a ter coragem de dizer exatamente o que James estava pensando naquele momento e provavelmente todo mundo ali. Não, que bobagem! Isso é impossível! Dinossauros também eram impossíveis até hoje de manhã e quase fomos comidos há 5 minutos atrás. Eu tava alimentando hipopótamos no zoológico, de repente eu me viro e estou na floresta de cara com um dinossauro enorme. Ou estou alucinando tudo isso e todos vocês muito bem, ou esse negócio é real. Fez-se um silêncio lotado de cabeças pensando 1000 coisas. Depois de tudo isso que a gente viveu, só na última hora, nem máquina do tempo me parece bobagem, viu? Declarou Liz, chegando no que parecia ser a orla da floresta. O sol banhou seu corpo pálido. Não é possível. James murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro, incrédulo. Eles saíram da floresta. Um enorme campo se agigantou à frente deles. O sol estava extremamente quente. Esquadrinharam todo o perímetro com os olhos. Não havia sinal de civilização. Tudo parecia mais selvagem do que James conseguia conceber como selvagem. O vale parecia se estender por quilômetros à frente, com poucas árvores no perímetro e nada de civilização. Eles estavam mesmo há milhões de anos longe de casa, presos. Isso não é Amazônia porra nenhuma. James nem conseguia conceber que estava dizendo aquilo. A temperatura é mais alta, tem tipos de árvores que já foram extintas por toda parte e tem dinossauros vivos. Nós estamos há 65, 66 milhões de anos longe de casa ou mais, declarou Liz, olhando aquela imensidão enquanto todos ouviam um som longínquo vindo da direita. Tem algo se aproximando, disse Teodoro após o barulho e sentindo o chão vibrar. Rápido, precisamos nos esconder. Não precisamos, retrucou Liz, estreitando os olhos. Quê? Olha, minha filha, se outro graúdo daqueles aparecer aqui pra nós, num campo aberto, sem aquele chifrudo lá pra servir de primeira opção pra ele, e sem árvore para retardá-los, a gente tá condenado. Liz começou a avançar pelo campo. O mato batia quase na sua cintura. Mano, você tá me ouvindo? Dá pra ver daqui, disse ela quando estava um pouco mais à frente. O quê? Agatha indagou, fazendo menção de seguir Liz, mas James entrou na frente. É braquiossauro. Liz respondeu, colocando a mão na testa para bloquear o sol e ter uma visão melhor. Bráquio, o quê?
Mas não precisou esperar pela resposta. Eles já estavam visíveis, apesar das enormes árvores que existiam a cerca de 100 metros dali pela direita. Puta merda. Ian deixou escapar. James nunca havia visto uma criatura daquele tamanho na vida. Nada chegava sequer perto. 10 metros? 12? Não. Era bem maior. Seus passos podiam ser sentidos dali, a mais de 100 metros. Seus pescoços se estendiam aos céus, como uma girafa, só que meia dúzia de vezes maior no mínimo, emitindo notas graves que faziam parecer que estavam comunicando entre si, quase que numa espécie de canção. Eram vários, e conforme avançavam, lenta, pesada e graciosamente pelo campo, mais e mais se revelavam. Esses são herbívoros. A gente tem que ir até lá, disse Liz. Aquela maluca parecia estar com um meio sorriso no rosto. Nem pensar, até uma vaca mata alguém de vez em quando. Uma vaca de mais de 10 metros, então? Ah, sem chances, retorquiu James. Temos que ficar longe. Foi você quem falou que não teríamos chance se o Rex aparecesse pra gente em um campo aberto, sem primeiras opções pra chamar a atenção dele. Daí a sua primeira opção. No meio daquela manada toda, eles devem nem nos notar e estaremos mais seguros. Ela é maluca. Eu acho que a gente não tem muita escolha, é isso que eu acho. Eu não vou voltar para aquela floresta mais nem a pau, disse Teodoro, começando a caminhar para junto de Liz. Agatha foi logo em seguida e Ian também. Puta merda, eu tô no meio de lunáticos. James se rendeu e se uniu aos outros. Os 5 agora caminhavam na direção da majestosa e imponente manada de braquiossauros, sem terem certeza de absolutamente nada ou sequer perspectiva do que iriam fazer depois. Como iriam comer? Como iriam sobreviver naquele mundo? Como voltariam para casa?